Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Florescer da Esperança. Sou a professora Adriana, de redação, e hoje nós vamos falar sobre a emocionante história O Menino que Falava com Cães, de Martin McKenna. Uma história real sobre dor, coragem e uma conexão única entre um menino e seus cães. Vamos começar? Quem é o protagonista e como que ele é apresentado no início da história, Frederico? O protagonista ele se chama Martin. E o Martin morava nas ruas da Irlanda, com fome e frio. Muito bem. E por que o Martin ele foi parar nas ruas, Maria Luísa? Ele foi parar nas ruas porque ele foi muito rejeitado na infância dele. E também as pessoas faziam muito bullying com ele, então ele sofria muito. E chegou um ponto da história que ele não aguentava mais ficar naquela casa cheia de ruído, barulhos, com o pai fazendo violência doméstica. E ele fugiu da casa dele para viver nas ruas. Certo. História triste, né? Quem que são os companheiros de Martin nessa fase da vida, Benício? Deixa eu pensar. Bruno, você pode nos ajudar? Benício, lembra? Eu sei. Deixa eu falar, Bruno. Tem Ed, Lucy, Opa, Fogos, Lucy, Black. Muito bom. E eles formaram uma espécie do quê, Bruno? Sim. Isso. Muito bom. Como que é a relação entre Martin e os cães, Gabriel? É uma relação em que Martin consegue comida tanto para ele quanto para os cães, e os cães oferecem proteção e também ajudam ele a curar as feridas da negligência familiar e dos bullying. Ótimas palavras, muito bom. Pensando nisso, Isadora, qual que é o momento de perigo vivido por Martin e os cães? Quando eles estão dormindo num celeiro, e aí o dono, né, fazendeiro, chega e começa a perseguir eles com um porrete. Tentar expulsar eles. Pensando nisso, e como que ele acaba reagindo diante desse maior perigo? Ele consegue chamar a atenção dos cães, eles conseguem tipo, fugir de lá, né? Eles estavam no porão, eles conseguem pular e sair de lá. Muito bom. Luísa, o que a gente aprende? O que a gente aprendeu sobre a infância de Martin antes de fugir? Martin vivia em uma família numerosa, com 8 irmãos. E tinha um pai abusivo, principalmente quando bebia, que batia nele. Então isso mexia totalmente com o psicológico de Martin, fazendo ele sofrer bullying tanto em casa quanto fora. Ótimo. E qual que era a relação, Bruno, dele, de Martin, com os cães, antes dele fugir, naquele primeiro momento, antes dele fugir? Uma relação muito especial, ele gostava muito dos cães e tratava com amigo. Como a vida na casa não era muito boa, e os cães ajudavam ele a se sentir melhor. Perfeito. E que tipo de sentimentos essa história desperta ao leitor, Luísa? A história apresenta sentimentos de tristeza pela vida sofrida de Martin e também uma admiração e compaixão por ele ter conseguido superar tudo isso com uma nova família de cães. O que essa convivência, Fernando, com os cães ensina a Martin? Ensina ele a ter esperança, coragem, se socializar melhor e no final faz ele conseguir tomar coragem de voltar para casa dele. Fim da história. Com isso, Laura, qual que é a principal mensagem da nossa história? A história mostra que mesmo em meio à rejeição e o bullying que Martin sofria, né, dentro de casa e na escola, é possível encontrar o amor verdadeiro, que foi o que os cães proporcionaram na vida de Martin. Muito bem, final incrível, não é mesmo, pessoal? Sim. Que mensagem ou lição podemos levar dessa história para a nossa vida? Escolha uma palavra, Gabriel. Aceitação. Resistência. Empatia. Resiliência. Convivência. Compaixão. Amizade. Companheirismo e superação. Ótimo. Então, com isso,
Conhecemos hoje a história de um menino que perdeu quase tudo, mas encontrou nos cães aquilo que muitos humanos não souberam oferecer, que foi amor, lealdade e proteção. Essa história nos faz refletir. Quantas vezes deixamos de acolher, Fernando, alguém que só precisava ser compreendido? Que possamos aprender com Martin e com seus cães a sermos mais humanos, justamente aprendendo com os animais. A produção desse podcast, a leitura desse livro, foi muito importante. Como vocês sabem, esse livro trouxe assuntos muito importantes para a nossa vida. Primeiro, a gente tem lá o Martin. O que acontecia com o Martin? Ele descobriu só lá no final, né, da história, junto com a sua mãe, que ele sofria de TDAH. Um assunto do qual não se abordava antigamente. E só lá no final que a mãe também trouxe para o filho e conseguiu tentar entender por que o filho agia daquela forma. Então, por que ele era hiperativo ao extremo? Por que ele não obedecia em casa? Por que ele não obedecia na escola? Então, que época que foi gravado lá, que foi feita a história? Quem lembra? 1970. Na década de 70. Não se falava sobre esse assunto. Então, o primeiro pilar que eu achei importante do livro, esse aspecto de trazer o TDAH. E posterior a isso, o próprio Martin conseguiu entender por que ele era tão rejeitado. Ele não era rejeitado só pelo fato dele ter vindo de trigêmeos, que não se esperava-se trigêmeos, né? Se esperavam-se gêmeos. E depois de um tempo, a enfermeira confirmou que viria mais um, né? Então, ele era rejeitado por conta desse TDAH, que ele não se controlava com as suas atitudes, né? Então, se todo mundo tivesse sabido disso antes, talvez a história seria outra, não é mesmo? Outra importância também, aí eu quero que vocês me ajudem a complementar. Outra importância, os animais, o que eles trazem para nós? Mostra no livro que os animais tratam a gente muitas vezes melhor que muitas pessoas, né? Quem quer complementar? O que os animais... Fernando, pode falar um pouquinho para a gente? Qual que foi a sua parte principal, a sua parte favorita do livro? Minha parte favorita do livro? Eu acho que na parte quando o Brandon, aquela parte mais ou menos de quando o Martin recebe um trabalho. Um outro fato importante também, todo mundo vai pensando na parte favorita. Um outro assunto polêmico que traz o livro também é o fator alcoolismo. Então, o pai de Martin, quer falar um pouquinho, Luísa? O pai de Martin, ele sofria muito com alcoolismo. E isso mexia totalmente com o clima em casa e fora, porque ele bebia muito e acabava descontando na família. Exatamente. E lá no final da história, o que traz pra gente? Quando o ambiente já estava mais favorável, onde Martin já sabia o que ele tinha, onde os pais de Martin já estavam mais conscientes do problema que ele tinha, e quando o pai de Martin foi para os alcoólatras anônimos se cuidar. E aí ele parou de beber, pode continuar. Não, o que eu queria trazer também é que a história é uma autobiografia. E conta que Martin tinha não só TDAH, mas dislexia também. Então a gente vê também a superação de uma pessoa que tinha dislexia e conseguir escrever um livro contando sobre a sua história. Porque a dislexia não afeta somente a fala, mas a escrita também. Com certeza. Isso não foi trazido no livro, né? Sim, depois em outras pesquisas que vocês fizeram, né? Perfeito. Pensando nesse aspecto, então, para a gente encerrar, Bruna, a sua parte favorita do livro? A parte favorita do livro é quando ele consegue se comunicar com os cães, através de signos de olhares, pulseiros, entre outras coisas que ele consegue fazer. Ele conseguiu a confiança nos cães e mostrar outros fatores também que entram no livro. Bem lembrado, Bruno. Perfeito. E você, Frederico, sua parte favorita? A minha parte favorita é igual a do Bruno. Entendi. E para você? Início. Minha parte favorita, o Martin formando os cães um grupo de caça, formando uma gangue.
Perfeito, Benício. Luísa? Eu acho que minha parte favorita do livro é quando o Martin reencontra sua mãe, porque foi um momento emocionante na história e marcante, porque ele resolveu voltar para casa. Ele analisou a situação, começou a se colocar no lugar daquelas outras pessoas que não tinha futuro, né, da cidade, e ele analisou, bem lembrado. Para você, Laura, sua parte favorita? Eu não tenho uma parte favorita. O que eu mais gostei é a mensagem que a história passa. Como um todo. Você, Malu? Eu acho que a parte favorita foi quando ele comia, passava um tempo junto com a mãe dele e passava aqueles momentos com ela e se encontrava, né? Você fala o exemplo do bolo de chocolate, Isso, que eram momentos únicos, afinal de contas, quantos filhos ela tinha? muito. E ela não conseguia dar atenção para todos. É. Então aquilo lá foi algo assim muito especial para o Martin, não é mesmo? Isadora? Eu acho que a minha parte favorita é quando ele decide voltar pra casa. E eu acho que também uma das cenas que mais me marcou no livro é a parte que ele rouba as moedas do pai dele, né? Pra ele comprar chocolate. Exatamente. Foi. E comprar cigarro. É, também. Muito menos. Esse é um tema bastante interessante de abordar, porque, né? Gabriel? Minha parte favorita é quando ele e os dois irmãos dele, que formam os trigêmeos, estavam defendendo a mãe deles e brigando com os meninos que estavam ofendendo ela. E para finalizar, Fernando, qual que é a sua parte favorita? É quando ele. Aquela parte mais ou menos quando ele consegue emprego junto com o Brandon lá, que o Brandon pediu pra ele. Você já conseguir. tinha falado, né? Ah, tá. Quer complementar mais alguma coisa? Pode falar, Fernando. Não? Alguém quer complementar mais alguma coisa? É isso. O que você queria falar, Fernando? Tinha perguntar o personagem. Pode continuar? Onde? Personagem favorito, Gabriel? Nossa. Você, Fernando? Foi o Brandon e o Short. Vocês lembram desse cachorro? Sim, Isadora. O Brandon e aquele cachorrinho que eu esqueci o nome que ela apareceu depois. Ah, o... Skate. Isso. Acho que Eu gosto muito do Lex, mas o Moss também. Eu gosto muito da Luz. Eu gosto. Eu gosto do Black e do Red. Fred? dos dois pastores alemães que estavam na casa dele, o Rex e o Mark. E eu vou falar também o meu. Igual do Frederico. Pra mim, o mais é o principal. É verdade. Ok? Ok.